No caminho, Cristo se revela. Estamos em mais uma mesa aqui, partindo o pão e comungando dos irmãos. E nessa mesa é uma mesa muito especial, uma mesa não só de membros da Missão Emaús, mas de amigos. Essa mesa aqui é uma mesa onde está postos aqui do meu lado, ministros comissionados, postulantes, pessoas hoje que já fazem parte do corpo de liderança da nossa igreja. E eu gostaria que vocês conhecessem essas pessoas super importantes e que hoje estão se tornando referências dentro da nossa comunidade. Entendendo que tem um chamado pastoral e postulou as ordens sagradas, Caleb, meu amigo, meu irmão, se apresenta aí para esse povo que quer conhecer você melhor. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Caleb, como o Renato falou. Sou postulante aqui na Missão Emaús. E é muito engraçado porque eu acredito e tenho isso no meu coração que Deus, ele une propósitos. Amém. Sabe, Deus, ele une visões diferentes. E eu nasci dentro da igreja episcopal. Meu pai é bispo em uma comunidade. Mas chegou um belo dia que Deus uniu essas visões e esses propósitos. E aí, desde esse dia, eu me apaixonei pela Emaús. Nós começamos a andar juntos, começamos a dividir essa mesa, começamos a dividir sonhos, visões. E nós estamos seguindo aí até o dia que o Senhor desejar e mandar. Amém. Caleb é um cara super especial, é um amigo, irmão. E como ele mesmo falou, ele é filho de um bispo. E quando a gente começou a caminhar junto, a gente entendeu que o Senhor queria expandir os territórios, né? Mas outra pessoa muito especial, uma pessoa que desde o início da minha caminhada sempre me suportou, é uma pessoa que foi recentemente instituída junto com o Lino. Marisa é uma mãezona pra gente. O pessoal ainda insiste em chamar ela de tia Marisa, não sei porquê. Eu não consigo, eu me esforço. Mas Marisa, minha irmã, seja muito bem-vinda a essa mesa e se apresente para esse povo e dizer para você em público, você é muito especial pra gente. Obrigada, Renato. Sou Marisa, né? Sou ministra comissionada aqui da igreja Emaús. E, assim, desde o momento que eu comecei a conversar com o Renato numa mesa, eu me apaixonei pela Emaús. Quando o Renato falou dos pilares, meus olhos se saltaram, porque era tudo que eu queria para uma igreja, tudo que eu queria trabalhar junto com a igreja, junto com os membros, junto com as mulheres, né? Que eu estou à frente do Ministério de Mulheres. Então, assim, eu fiquei encantada com o que eu vi, os pilares, sabe? E isso, assim, meu coração, eu só não parava de pensar, batendo o coração, porque era aquilo que eu sonhava sempre na minha vida cristã. Eu cheguei na igreja episcopal através de um concílio, mas comecei toda a minha caminhada e quando eu comecei mais estudando, eu precisava de mais coisa, eu precisava de como saber cuidar das mulheres, entendeu? E era isso que eu, assim, estava faltando. E na Emaús eu encontrei tudo isso, então foi maravilhoso. A gente já caminha há algum tempo juntos, né? Como o Renato disse, desde que Renato que eu conheci, que eu sempre converso, sempre aconselho. Às vezes eu digo, eu acho que não é bem assim, às vezes eu puxo a orelha, mas assim, e assim estamos juntos. Amém. A gente tem uma grande ideia aqui de estar fomentando lideranças, né? Caleb hoje está mais à frente da liderança de jovens, Marisa está de frente da liderança de mulheres, e também foi instituído recentemente nosso ministro comissionado Lino, Luiz. E Luiz é um cara que praticamente eu vi crescer, né, na igreja, tipo assim, a gente começou a caminhar junto desde da doce e amada Stefano, que está ali por trás das câmeras. Ela está ali, a gente viu o início desse namoro e hoje o Luiz é ministro comissionado e responsável por toda a parte infantil da nossa igreja e também dos adolescentes. E tem até um acampamento chegando por aí. Conta um pouquinho mais da tua história, Luiz. É isso. Depois a gente fala sobre o acampamento. Eu tenho muita coisa aí. Meu nome é Luiz Lino, todo mundo me conhece como Lino, realmente. Sou ministro da Missão Emaús também, estou mais à frente da parte, tanto de crianças quanto de adolescentes na nossa igreja. E estou muito feliz de poder participar dessa mesa aqui com irmãos tão queridos. E como o Renato falou, a gente se conhece há muito tempo, desde antes das lideranças realmente instituídas, mas sempre junto e resolvendo muita bronca que apareceu nesse meio tempo, né? Então, muito feliz de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho de como é que Deus vem agindo em nossas vidas, né? Bronca é um negócio que a gente tá aqui para resolver, normal, né, irmão? Chegou, a gente resolve. Mas uma pergunta que tá marcando esses blocos iniciais desse nosso Emaús Talking, desse nosso podcast, que história marcou vocês nesse início da nossa missão? Porque uma coisa que a gente não pode negar é que história a gente tem para contar, né? Que história a gente tem bastante história para contar.
Então me diz aí um pouco, Caleb, uma história marcante dessa missão. E se os meninos quiserem compartilhar também algo, fica à vontade. É interessante como tu falou, Renato, em tão pouco tempo, parece que a gente já viveu décadas de igreja. Dá pra escrever um livro. Dá pra escrever um livro. E a gente passou por muita coisa. E uma história que é muito marcante no meu coração foi a primeira vez que a gente entrou no galpão. E a gente olhava ali para um lado, olhava para o outro, aquele galpão velho, tudo escuro, tudo sujo. E enquanto a gente limpava ali, vinha algo muito forte no meu coração. Eu dizia assim, meu Deus do céu, a gente não sabe como vai ser, de onde vai surgir dinheiro, de onde vai surgir oportunidades, aonde vai chegar a gente, mas sempre vinha ao meu coração e lembrava que Deus tinha dado um propósito pra gente. Sabe, Deus tinha dado sonhos, Deus tinha revelado o que teria que acontecer. Então, independente da forma que iria acontecer, do jeito, do tempo, era pra gente permanecer nisso. E desde quando acontecia isso no galpão, as reformas, todo dia a gente indo pra lá e vendo o andamento, sempre vinha isso ao meu coração. Isso me marcou muito, esse início. Por quantas vezes Caleb veio do trabalho e ia lá só pra ver como é que tava, vendo se os tijolos estavam no lugar. E quantas vezes Marisa chegou lá. Marisa foi uma das primeiras pessoas a ir visitar lá o galpão com a gente. Quantas vezes, Marisa, a gente chegou lá, via só mato e parede suja. Muito mato, muito mato. Então, assim, eu tinha até medo de andar ali, né? Porque eu ficava pensando, sei lá, se tem cobra, sei lá, se tem escorpião, eu tinha até medo. Mas era um mato muito grande. E realmente também, sabe, Caleb? A primeiro dia que eu fui ali, que eu parei, fiquei olhando aquele galpão velho, cheio de mato, sujo, aquela porta de ferro lá atrás. Aí eu fiquei, puxa vida, é aqui que nós vamos realmente começar a nossa história. E teve uma vez que nós viajamos, eu e meu marido, nós viajamos, passamos 10 dias fora, e quando a gente chegou, a primeira coisa que a gente fez foi olhar e ir lá para ver como é que estava a construção, como é que estava o galpão. E quando a gente chegou, a gente não acreditava, porque cada vez que eu chegava lá, a gente tinha zero de dinheiro, né? Nada. E eu fazia assim, gente, como é isso? Como é que isso pode acontecer? E as coisas acontecendo, as coisas indo, as paredes sendo levantadas, né? Daqui a pouco, vamos começar só no cimento, daqui a pouco todo o piso. E assim, foi a coisa linda, 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 essa nossa história, esse nosso começar ali dentro daquele galpão que hoje se tornou uma igreja, né? Um local de referência, porque realmente ficou lindo. Lindo, e Deus, assim, foi trabalhando com cada uma das pessoas que nos ajudaram, porque eles foram muito generosos, e mais generoso ainda foi Deus conosco. Foi lindo, muito lindo esse nosso começo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais da nossa história, entra lá, @IACBEmaús, IACBEmaús, você vai entender, você vai ver lá no Instagram, você vai conseguir acompanhar algumas fotos, alguns vídeos das coisas que a gente viveu nesse início. Mas e tu, Lino, conta um pouquinho de uma história que te marcou nesse tempo. Pois é, muita história pra gente contar, né? E assim, aqui todos somos ministros comissionados e às vezes a pessoa vê lá o ministro lá na frente e pensa, realmente, ele tem aquele ministério e pronto, mas é totalmente o inverso. A gente tá em tudo que pode, se vira pra fazer tudo que consegue. E amém por isso, né? A gente tá lá pra servir realmente. E uma história que me marcou muito, eu acho que foi no meu início no ministério infantil. Eu sempre dizia que eu não gostava de criança, queria até o mais afastado possível. Stephanie ensinou pra ele. Aí eu fui enganado na primeira vez lá no culto, porque a Stephanie falou, tô precisando de ajuda, me ajuda lá na salinha, bora, eu vou ajudar. E aí a gente tava lá, aquela confusão, criança que só, era na época do seminário ainda, nem tinha espaço realmente para tanta criança que tinha, e tava bem complicado, mas enfim. Sei que teve um momento que Stephanie levou uma criança para ir no banheiro, não sei, alguma coisa ela levou, saiu da sala e eu fiquei com umas 8, 9 crianças sozinho, sem saber o que fazer. Eu sei que foi um desespero total, e quando Stephanie voltou pra sala, eu tava no canto, assim, com a mão na cabeça, quase, desesperado. Mas quando acabou aquele dia, aquele culto, realmente, no outro dia, várias mães foram falar com a gente e falando como as crianças tinham gostado tanto da aula, como eles tinham entendido realmente. E aí eu virei até o xodó de algumas delas, chamando de tio Lino. E o pessoal, realmente, eu senti esse abraço daquelas crianças e sabia que Deus tinha um propósito em relação a esse ministério na minha vida. Então, eu acho que a história mais marcante, junto de outras também, é justamente como Deus me mostrou que, apesar de eu não gostar muito dessa área, que Ele tinha um propósito para mim e tá me moldando dia após dia para cada vez ser melhor no ministério que Ele me escolheu. Amém. O que é massa é que a gente tem uma característica muito forte na questão do cuidado com as crianças e com a família, né? A gente começou basicamente com a igreja de muitos jovens
E quando a gente começou a entender isso, e a gente viu que as famílias estavam chegando na igreja através dos jovens, aquela visão que o Senhor deu pra gente lá atrás, a gente viu como o propósito de Deus é lindo e está sendo consolidado, né? Mas, Lino, começando por tu agora, eu queria que tu conseguisse definir, nessa parte final desse bloco, a nossa missão em Emaús. Quais são as características que tu vê principais que marcam a nossa igreja? Eu acho assim que a palavra que marca realmente toda a nossa comunidade é o acolhimento. A gente consegue ver não somente através de palavras, de depoimentos de pessoas da nossa igreja, mas realmente das ações e do rosto delas quando acaba um culto. Como elas se sentem acolhidas realmente por todo o contexto, tanto na área de crianças, quanto nos boas-vindas, nos jovens, os casais e tudo mais. Acho que realmente é uma característica extremamente marcante da nossa comunidade e que, se Deus quiser, a gente vai sempre seguir pensando nisso como uma prioridade realmente na nossa relação com cada um, né? Amém. Marisa. Para mim é cuidar. Mas antes de eu falar do cuidar, eu também gostaria de dizer que um dos momentos muito lindos dali da nossa Emaús foi quando a gente fez 5 meses e nós colocamos um congresso de mulheres e nós colocamos 100 mulheres ali dentro. A gente estava com 5 meses só, gente, de Emaús. E nós conseguimos colocar essas mulheres e foi uma tarde linda, 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 linda. Olha, eu fiquei assim, primeiro que eu achava que não ia chegar tanta gente, daqui a pouco foi chegando, as mulheres chegando, e aquilo foi lindo, cada uma dando tudo que tinha para dar, então foi muito bonito. Então, isso também está relacionado com o cuidar, que eu acho que é muito forte em nós. A gente cuida das crianças, a gente cuida dos jovens, a gente cuida das mulheres e a gente cuida dos homens. E como eu estou feliz agora, porque nós estamos cuidando também dos homens, porque os homens estão com a participação muito legal ali na igreja. E isso, assim, está enchendo o coração de nós, mulheres, que tantos oramos por isso. Isso está acontecendo. Então, o cuidar, realmente, é o que marca a Emaús para mim. Nosso Ministério de Mulheres, Marisa, já tem basicamente 3 discipulados querendo abrir o quarto, quarto refúgio, congresso. Isso realmente vem abençoando muito esse ministério. E outra coisa, a gente está espelhando as jovens que já têm o Florescer. Isso. As meninas começaram pelo Florescer também, né? Querendo ver como é que a gente faz e a gente também ajudando. E está florescendo uma turma de meninas, né? Lindas, crescendo em Cristo. Já a líder do Florescer vai estar aqui com a gente. Ah, que bom. Ótimo. Aí ela vai explicar melhor. Caleb, diz aí, meu irmão, como você consegue definir a nossa missão? É engraçado que todos os pontos, eles vão se conectar em um certo momento, né? E eu vejo hoje a nossa missão, a nossa casa, como um lugar de restauração. Nos nossos eventos, nos nossos cultos, a gente está vendo jovens, estamos vendo casais, estamos vendo famílias, tendo um coração restaurado. Então a gente vê no fornalha ali, jovens chegando sem perspectiva, sem sonhos, e saindo dali com o seu coração, com o seu chamado totalmente restaurado. A gente vê no Ministério de Casais, famílias sendo restauradas, sabe? Vemos mulheres e homens também sendo restaurados. Então, o que passa muito no meu coração e na minha mente é isso. É uma igreja onde ciclos e pessoas estão sendo restauradas. Amém. Amém. Que mesa gostosa. A mesa não só de membros de uma igreja, mas a mesa de irmãos. Eu queria dizer para você que está com o coração queimando, que você continue sentado nessa mesa, que a gente vai continuar partindo um pão e seus olhos vão ser abertos ainda mais. Então não sai daí, fica aí que já já tem mais.